Olá, alunos do anexo da Escola Arnaldo Maroja, sejam muito bem-vindos a mais uma semana do nosso ensino remoto que se inicia. Estamos iniciando também aí, o mês de outubro. Espero que todos estejam bem. Hoje temos aula de espanhol e vamos tratar de um assunto que é básico, que é um assunto simples, mas que é muito útil no dia a dia, para quem aprende uma língua estrangeira, que é a questão das horas. Então, como perguntar e também como informar as horas no idioma estrangeiro, no nosso caso aqui, no espanhol. Há algumas pequenas diferenças entre as horas em português e em espanhol. Eu estou deixando um vídeo na plataforma em que a professora ela explica com maiores detalhes essas diferenças entre as horas em português e em espanhol, tá certo? Então o que eu estou trazendo aqui é apenas um resumo do que ela diz lá no vídeo. É um vídeo curto, então é importante que vocês assistam ao vídeo. E aqui eu estou apenas trazendo aí essas informações de resumo e ao final explico a atividade que vocês farão. É apenas uma questão, tá certo? Então vocês responderão aí ao final uma questão, um exercício sobre as horas em espanhol. Então acompanhe aí comigo a leitura da anotação, a explicação. As horas em espanhol, las horas em espanhol, são expressas, de maneira diferente em relação ao português. As expressões mais utilizadas são essas aí que estão em azul. Que hora es? Que hora tiene? Tiene hora? Puede decirme que horas Puede decirme que horas ou que hora es? Então são estas as formas mais comuns de perguntar as horas em espanhol. Para informar as horas em espanhol, utiliza-se o verbo ser, que aparece aí como es, e os artigos femininos la, se for singular, ou las, se for plural. Então veja aí os exemplos. Es la una, isso quer dizer é uma hora. Es mediodía, então é meio-dia. Son las 8, são 8 horas. Son las 3:30, são 3:30. Então, diferentemente do que acontece na língua portuguesa, as expressões meia-noite e meio-dia são escritas sem o hífen, não são escritas com hífen. Então, meia-noite, medianoche, meio-dia, mediodía. Confira abaixo uma lista com expressões e locuções relacionadas com as horas em espanhol. Então, assim como em português nós temos expressões do tipo faltam 20 para as 4. Então, eles também têm expressões desse tipo utilizadas para informar as horas. Então, aqui nós vemos algumas das mais utilizadas. Cerca de, quer dizer perto de. Então, cerca de las 2, perto das 2 horas. Alrededor de las 7. Então, por volta. Esse alrededor de lá, então por volta de, perto de. Son casi las 3. São quase 3 horas, Em uma hora mais, daqui a uma hora. Hasta las 10, até as 10 horas. Al mediodía, ao meio-dia. A medianoche, à meia-noite. Então, mediodía e medianoche não são utilizadas com hífen, como no português, Siete en punto, a expressão en punto significa a hora exata, em ponto, Aqui nós temos o relógio, a imagem do relógio, que mostra também algumas dessas expressões e como se escrevem, estas expressões em espanhol. A professora no vídeo ela explica que eles têm uma forma diferente de informar as horas, principalmente quando se trata aí do 15, dos minutos 15, quando o ponteiro grande está no 3, quando está no 9. Por quê? Porque é como se eles dividissem o relógio em 4 partes. E cada uma dessas partes, então, representa um quarto de hora. Então, eles costumam falar isso, E quarto, menos quarto. Então, se o ponteiro dos minutos está no 3, aí então vai ser e quarto. Então, uma hora e quarto. Uma hora mais um quarto, de horas, de minutos. Ou menos um quarto, se estiver no 9.
Então a professora ela explica isso lá no vídeo e aqui ele retoma aqui mostrando o relógio. Então aí nós temos as expressões em punto, quer dizer é em ponto, e 5, e 10, aí no 3, ó, e quarto, então 1/4 de hora, e 20, e 25, e média, então média, meia hora, menos 25, menos 20, aí a partir aqui do 7 seria o menos, por quê? Porque ele já passa a contar com a hora seguinte. Então, quando você tem aí, por exemplo, 8:35, vamos imaginar que o ponteiro grande estivesse aí em cima do 7. Então seria, ele não ia dizer 8, mas ele ia dizer 9. 9 horas menos 25 minutos. Porque ele já está pensando na hora seguinte. Ela até brinca lá no vídeo, a professora, de que o falante espanhol ele costuma pensar nesse assunto horas muito à frente do que o falante de português, né? Então é por isso que acontece essa diferença. La forma más común de decir la hora en español es en el formato analógico. Las horas en formato analógico utilizan números cardinales de 0 a 12 e tomam a metade de la esfera como referência. Então a hora digital, né? Neste relógio aqui que nós vemos, o relógio analógico, é o formato mais comum de se informar as horas, tá certo? Esse relógio aqui, o relógio de parede, né? É o relógio analógico. E é essa forma aí a mais comum de se dizer as horas. Las horas de la mitad derecha indicam los minutos que passam de la hora en punto hasta y media. Então nós temos aí os exemplos. 2:10, las 2:10. 2:15, las 2:15. Olha aí, ó. 2 horas e 1/4, mais 1/4 de hora, né? 2:15. Las 2:30, então seria 2:30. Las horas de la metade izquierda indicam os minutos que faltam hasta la próxima hora em ponto, tá vendo? Então, quando passa do 30, né? Do 6, o ponteiro dos minutos, então ele já passa a pensar na próxima hora. Por exemplo, 2:35, ele vai usar o 3 como referência. Las 3 menos 25. 2:45 seria las 3 menos quarto. É como a gente diz, por exemplo, 2:45, a gente diz assim, faltam 15 para as 3. Então a nossa referência é 3 horas e não mais 2, né? Isso acontece lá também. E é uma diferença marcante aí, porque eles costumam utilizar muito isso, né? Las expresiones temporales, AM e PM ou PM, também são muito utilizadas e permitem saber de que momento do dia se fala, se é madrugada, então se é antes do meio-dia ou pós-meio-dia. O AM, ante meio-dia, e o PM, pós-meio-dia, tá certo? Pós-meridium e ante-meridium, essas expressões são latinas, tá certo? Vêm do latim e são utilizadas também no inglês, em português, né? Então, às vezes, o aluno ele vai programar, por exemplo, o despertador e não desperta. Por quê? Porque ao invés de colocar AM, a hora, no formato digital, ele colocou PM, então pós-meio-dia, seria a hora aí da tarde, né? Por isso que o despertador aí não funcionou. Enfim, aqui ele mostra a hora em formato digital, que é outra forma de se dizer as horas em espanhol. E ao final aqui, ó, você vai utilizar as horas do relógio analógico, tá certo? O relógio de ponteiros, né, digamos assim. Esse é o único exercício que você vai fazer. Você vai observar que horas são aqui, ó, em cada uma das situações e vai informar as horas em formato analógico nas diferentes situações aí. Você tem a situação 1, 2, 3, 4 e 5, tá certo? Qualquer dúvida você volta aqui, ó, como dizer as horas no formato analógico. Você volta aqui para o relógio e aqui nas respostas aqui, ó, do exemplo, você conseguirá responder, tá certo? Qualquer dúvida vocês podem perguntar, colocar lá no privado, eu respondo assim que puder, tá certo? Não deixem de assistir a aula com a professora, o vídeo. Espero que consigam responder. Desejo a todos um bom trabalho e uma boa noite.